Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero meditar com vocês sobre os grandes privilégios que temos de sermos ovelhas de Jesus Cristo. Amém? Se você é uma ovelha de Cristo, do bom pastor, você é uma das pessoas mais privilegiadas deste mundo. Amém? E que você possa dizer, como disse Davi: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E é nesse capítulo 10, versos de 1 a 18, depois eu vou concluir. Jesus se apresenta aqui como pastor, mas não como um mero pastor, como bom pastor. E essa expressão bom significa maravilhoso, perfeito, inigualável. Então, se nós temos Jesus como nosso pastor, se nós somos ovelhas de Jesus, nós temos o melhor pastor que existe. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos adiante, verso 26. Jesus diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meus prezados irmãos, pastor de ovelhas era uma profissão muito comum, muito antiga, principalmente se tratando da nação de Israel. Já em Gênesis capítulo 4, versículo 2, diz que Abel, ele era pastor de ovelhas.
Mas o ofício de pastor é usado na Bíblia para descrever o cuidado de Deus com o seu povo, com as suas ovelhas. Se você depois quiser dar uma olhadinha, dá um pulo lá em Ezequiel 34, onde o próprio Deus, ele tece uma crítica aos pastores de Israel, aqueles que eram os líderes espirituais, os governantes, porque eles eram pastores que estavam explorando as ovelhas e não pastoreando as ovelhas. E é tão interessante porque, em contraste com Deus, os pastores humanos, segundo Jeremias 10, 21, são estúpidos. Jeremias 23, 1 diz que os pastores humanos são destruidores. Jeremias 50, verso 6, diz que os pastores humanos são relapsos. Ezequiel 34, 2 diz que os pastores são egoístas. E Zacarias 11, 17 diz que os pastores humanos são inúteis. Fiquei arrasado. Fiquei arrasado. Por que isso? Porque o grande pastor, o verdadeiro pastor das nossas almas, é Jesus Cristo. Ele é o pastor perfeito. E aqui nesse texto, Jesus começa falando da relação entre ele e as suas ovelhas. Pastoreio dele conosco. A segunda parte desse texto vai mostrar como é que ele nos tornou ovelhas dele. E a última parte é a garantia e a segurança eterna que jamais deixaremos de ser ovelhas de Cristo. Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é uma ovelha de Cristo, você jamais deixará de ser uma ovelha de Cristo. Veja no texto que Jesus usa de uma figura muito comum na Palestina, que eram os currais coletivos. Você chegava na aldeia e havia um grande curral, e ali todos os pastores colocavam as suas ovelhas ali juntas, os seus rebanhos para dormir. E geralmente um pastor ficava na porta ali, de tal maneira que a porta do curral era a figura de um pastor. E é tão interessante porque nessa parábola, Jesus vai nos ensinar algo preciosíssimo, porque ele vai descrever como as ovelhas agem para com o pastor. Veja no verso 3. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem o que? A sua voz. Preste atenção, está o rebanho de vários pastores. Mas um pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas o quê? Ouvem. As ovelhas escutam a voz do pastor. As ovelhas seguem o pastor, veja aí. Seguem. O pastor vai adiante das ovelhas, não atrás, adiante. E as ovelhas vão seguindo o pastor. O que é bonito desse texto é que ele diz claramente aí no versículo, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Preste atenção, irmãos. Se você é uma ovelha de Cristo, você jamais seguirá a voz de um falso pastor. Porque o Espírito que está em você é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade nos guiará a toda verdade. Você pode ser enganado momentaneamente, mas vai chegar um momento em que você reconhece
a sua relação com Cristo e o significado que Cristo tem para você. É tão bonito essa relação, é tão bonita essa relação, porque a verdadeira ovelha de Jesus não segue, pelo contrário, foge do estranho. Abra sua Bíblia aí, João, por favor, João, capítulo 6, volta um pouquinho aí, versos 68, 69. Jesus, ele diz, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Por que Pedro diz isso? Porque Jesus diz: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem deixar de me seguir, vocês querem me abandonar. Ele diz: nós não podemos. Nós não podemos. E ele faz uma pergunta, não para onde iremos, mas para quem iremos? Para quem iremos? Se eu deixar de seguir a ti, Jesus, a quem eu vou seguir? Mas ele diz: nós não podemos deixar de te seguir, porque nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então preste atenção, quem conhece Jesus, quem teve uma experiência de conversão, jamais deixa Jesus, jamais troca Jesus por qualquer outra coisa. É muito interessante nessa parábola, porque Jesus traça a relação da ovelha com o pastor, mas ele vai também colocar como o pastor age para com as suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, chama as ovelhas pelo nome. Lembre-se que o aprisco é coletivo, mas ele conhece cada ovelha sua, e cada ovelha sua tem um nome, e ele chama cada uma pelo seu nome. É interessante a gente observar também, porque ele usa a expressão aí, as suas próprias ovelhas. Então significa que aquelas ovelhas que ele chama pelo nome são ovelhas dele, propriedade dele. Mas Jesus também tira as suas ovelhas para fora do aprisco, vai adiante delas e não atrás. Ele é a referência. Por isso que Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se você é ovelha de Cristo, você não tira os olhos de Cristo. Cristo é o seu pastor, Cristo é a sua referência. Você está aqui na igreja por causa de Cristo. Você é um discípulo de Cristo, você é um filho de Deus. O seu compromisso é com Cristo. Mas os ouvintes não compreenderam a palavra. Veja aí. Veja no versículo 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Então Jesus vai dizer de outra forma agora. Ele vai deixar aquele aprisco coletivo e ele vai para aqueles apriscos que estão lá em Belém, nas rochas. Tive o privilégio de conhecer. É uma porta, uma caverna de pedra. E as ovelhas então são colocadas dentro dessa caverna de pedra, não tem porta. E o pastor então deita ali naquela porta, de tal maneira que ninguém entra e ninguém sai sem passar pela porta. E a porta é o pastor. Por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 9, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que ele diz, eu sou a porta? E a porta aqui significa o acesso ao aprisco. E aqui é tão interessante essa colocação de Jesus, porque ele está mostrando aqui que só há uma porta. E ele é a porta. Não há outra porta para a salvação, não há outra porta para o céu, não há outro caminho, uma porta que nos leva até Deus. Jesus é a única porta. E diz mais, ele diz assim, se alguém entrar por mim, significa aquelas pessoas que ouvem a voz de Jesus e que se tornam ovelhas de Jesus. E aqui ele vai dizer que esse alguém, essa ovelha, vai entrar e vai sair. Significa liberdade. Diz claramente que encontrará o quê? Alimento, pastagem. Mas aí, meus amados irmãos, o que Jesus vai nos ensinar aqui, além de todos esses privilégios de sermos pastoreados por Ele, Ele vai explicar para a gente como é que Ele se tornou o nosso pastor. Como é que eu e você, nós nos tornamos ovelhas de Cristo. E aí Ele vai explicar isso para a gente. E eu queria que você acompanhasse. Ele diz no versículo 11, por favor, vamos ler juntos o versículo 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Vamos parar aqui. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Veja aqui 3 coisas nesse versículo que são importantíssimas para mim e para você. A primeira delas é que o sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. Ele deu a sua vida. Veja lá, por favor, veja no versículo 18. Lê comigo, por favor, o versículo 18. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato. Então, grife essa expressão, eu espontaneamente a dou. Então, a morte de Jesus Cristo foi um ato espontâneo dele, foi uma oferta para salvar as suas ovelhas, para comprar as suas ovelhas, para redimir as suas ovelhas. Outra lição importantíssima aqui é que esse sacrifício de Jesus, ele é limitado. Ele não morreu por todos, ele morreu pelas suas ovelhas. Ovelhas que ele conhece pelo nome, ovelhas que ele pastoreia, ovelhas que conhecem a sua voz. E é muito interessante porque ele morreu não para possibilitar, para que você creia ou não. Não. Ele morreu para garantir a sua salvação. Ele escolheu você e quando ele subiu na cruz para morrer, ele sabia por quem estava morrendo. Porque ele estava morrendo pelos seus eleitos, que são as suas ovelhas. E o seu nome já estava lá no livro da vida. Ele sabia. Então preste atenção, Jesus não morreu para possibilitar a salvação. Vem aqui, creia, você tem a liberdade. Não, não é assim não. O Pai escolheu, entregou para o Filho o livro da vida, com o nome das suas ovelhas. Jesus Cristo vai e morre por essas ovelhas. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. A expiação de Cristo é limitada. Limita-se ao seu rebanho, às suas ovelhas. O seu sacrifício seria suficiente para salvar o mundo inteiro, mas é eficiente
exclusivamente para as suas ovelhas. É muito interessante você entender isso. Eu queria que você fosse, por favor, para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versos 11 e 12. Aqui tem uma descrição da expiação de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 53, 11 e 12, diz assim: ele verá o fruto do penoso e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará não a todos, mas a muitos. Todos é uma coisa, muitos, outra coisa. Veja no texto, claramente, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre. Então a iniquidade deles quem? Desses muitos. Desses muitos. E diz o texto, no versículo 12, ele diz: por isso lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Lembra da oração sacerdotal? Ele diz: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aquele que me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por favor, dê um pulinho lá, rapidamente, no texto de Romanos capítulo 8, versos 33 a 34. Veja que verdade confortadora para mim e para você, que somos ovelhas de Cristo. Diz assim, 33 e 34, quem tentará acusação contra os eleitos? São as ovelhas. É Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus por isso. O sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. O sacrifício de Jesus Cristo foi limitado às suas ovelhas. E aí vem uma coisa maravilhosa no texto. Toda ovelha pela qual Jesus morreu será convertida por ele. Se Jesus morreu por você, se o seu nome está no livro da vida, você será convertido. Você pode ser o pior pecador hoje, mas você vai ser convertido. Veja no texto, por favor, versículo 16. Versículo 16. O que diz? Ainda tenho o quê? Outras ovelhas, não deste aprisco de Israel. A mim me convém o quê? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Convém a quem? A mim conduzi-las. Significa, meus amados irmãos, que é Cristo que edifica a igreja, que é Cristo que arrebanha as suas ovelhas, que é Cristo o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida e traz a ovelha para o aprisco. Ele é o bom pastor, ele é o maravilhoso pastor. Mas eu quero concluir essa mensagem. Nós temos o privilégio de sermos pastoreados por Cristo. Nós temos o privilégio de sermos comprados por Cristo, redimidos por Cristo. Mas, no versículo 26 de João capítulo 10, nós temos a segurança de sermos ovelhas de Cristo. Alguns irmãos perguntam muito: pastor, o crente pode perder a salvação? Se um crente estiver no motel e ter um infarto, ele vai para o céu? Depende com que ele tiver no motel. Se for com a mulher dele, acho que está salvo, né? Crente pode perder salvação? Ovelha pode deixar de ser ovelha?
Não. Pela Bíblia, não. Quem é ovelha. Quem é bode. Não tem. Aí você diz, pastor, mas tanta gente que vivia aqui na igreja, que se desviou, hoje não é mais crente. É porque não era ovelha. Você vai ter tanta surpresa no céu. Primeira surpresa é você estar lá. A segunda surpresa que vai ter é gente que você esperava que estivesse lá e não vai estar. E a terceira surpresa é gente que você diz, aquela tranqueira veio para o céu. O céu vai nos surpreender, porque nós vemos, não como Deus vê. Deus vê o quê? O coração. E Ele sabe, Ele conhece as suas ovelhas. E é tão bonito, porque Jesus vai dizer aí no versículo 26, veja aí bem, lê comigo por favor. Mas vós não credes, porque não sois o quê? Por que uma pessoa não crê em Jesus? Porque não é ovelha de Jesus. Toda ovelha de Jesus vai crer em Jesus. Mas não somente isso, veja o que ele vai dizer. As minhas ovelhas, elas ouvem o quê? A minha voz. Então, que doce voz tem meu Senhor, né? A voz do Senhor é conhecida pela ovelha, e quando o pastor chama, a ovelha vai. Essa voz é inconfundível, essa voz é irresistível. A graça nos alcança de forma irresistível. Mas o que é lindo aqui no texto, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas o quê? Me seguem. Presta atenção. Olha a ênfase, eu conheço. Você não, tá? Porque no reino de Deus, bode e ovelha crescem juntos. É como o trigo e o joio. O joio não se transforma em trigo. Parece com trigo. É semelhante. Vão crescer juntos, mas haverá um dia em que o pastor separará, né, o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Eu conheço as minhas ovelhas. Mas veja bem o que ele vai dizer no versículo 28. Eu lhes dou o quê? A vida eterna, então, é o que? É um presente, tá? A vida eterna. Jamais o quê? Por que jamais perecerão? Porque a vida é eterna. A conversão é eterna. A regeneração é eterna. A santificação é eterna. Então não tem um dia você acordar, hoje eu sou ovelha. Não, não é assim não, meu irmão. Você é ovelha. A ovelha é uma ovelha manca, uma ovelha zarolha. Né? Às vezes você está cheio de carrapicho, mas você é ovelha. E é tão bonito, porque ele vai dizer claramente, jamais o quê? O que é jamais, irmãos? Nunca. Então não fique com dúvida, se você é crente, convertido, você nunca, jamais perderá a sua salvação. O seu nome jamais será apagado do livro da vida. Porque o bom pastor deu a vida por você. Ele comprou você, ele morreu por você. Por isso que Jesus diz, jamais perecerão. E aí diz uma coisa interessante. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. O crente, ele é provado, o crente é tentado, o crente às vezes fica cansado de ser ovelha. Às vezes é a ovelha que quer pular da mão do pastor. E o pastor não deixa, porque ninguém consegue tirar das minhas mãos. E ele vai fazer uma declaração assim que nos enche de autoestima. Aquilo que meu pai me deu,
é maior do que tudo. E o que o Pai deu para Jesus? As ovelhas. As ovelhas. Em outras palavras, você é um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Você é uma ovelha dele. E é tão bonito isso, porque ele termina dizendo: e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, quando eu estudo esse texto, e eu tive o privilégio de estudá-lo novamente essa semana, porque às vezes a gente está carente, não está? Ou não? E o que consola o nosso coração, o que encoraja o nosso coração, são as benditas verdades. É essa doutrina, é a palavra de Deus. E não existe um texto para confortar o seu coração, o meu coração, no meio de tantas lutas, angústias, falta de perspectiva, do que essa: saber que Jesus, Ele é o nosso pastor. E Pedro o chama lá de o Supremo Pastor. O Supremo Pastor. E Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas. Descansa o seu coração nisso. E faça como Davi. Ele coloca lá: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele descreve aquelas coisas essenciais. E ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando os dias da minha vida terminarem, habitarei para todo sempre. Amém?